partir do verso 25, a Bíblia diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por favor, feche os seus olhos. Que cada um receba essa palavra de Jesus: filha, filho, a tua fé te salvou, a tua fé resolveu esse problema, fica livre desse problema, dessa situação. Pai, nós estamos recorrendo mais uma vez ao poder do Teu nome, certos de que o Senhor tem palavras de vida eterna para todos nós. Que hoje não seja diferente, que o Teu Espírito possa iluminar os nossos caminhos, que a Tua palavra possa derramar luz nas nossas trevas, que o poder do Teu Espírito possa esclarecer aquilo que todos nós precisamos na noite de hoje e sair daqui com uma solução, com uma direção clara vinda da Tua parte. Pai, nós não queremos continuar padecendo na mão de várias pessoas, credores, médicos, situações diferentes. Nós queremos hoje viver o sobrenatural, o Teu milagre. Queremos voltar para casa com essa certeza de que o Senhor é poderoso para operar, Pai, maravilhas em nosso meio. Por isso nós estamos aqui reunidos no nome poderoso de Jesus, onde nesse nome existe poder, e nós queremos declarar o Teu senhorio sobre as nossas vidas, e declarar no nome de Jesus, que toda ação contrária, toda ação maligna, seja agora repreendida, neutralizada e confundida, para que apenas a Tua voz seja ouvida, para que apenas a Tua direção seja recebida, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. É tão interessante essa passagem porque fala de uma situação talvez parecida com a minha e com a sua. Talvez nós estejamos vivendo, irmãos, situações que arrastam por uma década, por mais de um período, um problema familiar, um problema de saúde, um problema financeiro, não importa o tipo de problema. O certo é que essa mulher tinha um problema pontual, crônico em sua vida, mas o mais interessante é que essa mulher nunca desistiu de procurar a solução do seu problema. Isso mostra uma alta taxa de resiliência, de uma pessoa capaz de conseguir se reinventar dia após dia, de conseguir superar todos os dias o seu mal. Talvez lembrando do que a Bíblia diz: basta o mal de cada dia, sabendo que todo mundo que está vivo nessa terra tem dificuldades a serem enfrentadas e vencidas diariamente, semanalmente, mensalmente. Talvez você não possa olhar para si e dizer: Deus não está sendo justo comigo, Deus não é bom comigo por causa dessa ou daquela situação. Mas gente, se você parar e olhar, problemas iguais aos meus e aos seus, diz o apóstolo Tiago, estão sendo vividos pelo mundo inteiro. Quando você começa a ouvir um pouco das dificuldades das pessoas, você começa a observar que o seu problema não é único, não é isolado e individual. Talvez só mude de nome, talvez só mude de endereço,
mas as pessoas têm enfrentado por reiteradas vezes dificuldades diversas. E a gente está vendo aqui uma passagem de uma mulher que padeceu durante 12 anos consecutivos. Cada problema que nós enfrentamos guarda em si uma oportunidade para experiências definitivas em nossas vidas. O milagre não pode se apagar do meu histórico ou da minha vida. Quando você o vive, ninguém pode apagá-lo da sua vida. É por isso que às vezes, irmãos, demanda tempo, demanda esforço, como nós vemos nessa passagem. Essa mulher tinha 12 anos, e não era um desconforto apenas, não era uma dor de cabeça, uma enxaqueca que eu posso imaginar, o tanto que isso é desconfortável, quem tem, o tanto que isso machuca, o tanto que isso atrapalha uma pessoa. Essa mulher talvez tivesse um problema bem maior do que a enxaqueca. Ela tinha um fluxo de sangue contínuo, não parava. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que esse problema durou 12 anos ininterrupto. 12 anos sem parar de sangrar, e eu imagino que ela tivesse um alto grau de anemia. E quem já teve anemia sabe que desfalece, a pessoa fica sem energia, sem força e sem disposição. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que por esses 12 anos, essa mulher nunca parou de tentar uma solução para o seu problema. E a primeira coisa que ela fez para tentar reorganizar a sua vida, ela tomou decisões acertadas. Ela assumiu a responsabilidade ao invés de culpar outros, ao invés de culpar a família, ao invés de culpar a Deus, a própria vida. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha para encontrar a solução, ou seja, ela fez tudo o que era possível. Você que está vivendo esse quadro, talvez insolúvel para mim, para a pessoa que está ao seu lado, para o seu próprio médico, talvez você fora desenganado por esse médico ou por uma junta de médicos, já percorreu vários médicos e o diagnóstico sempre é o mesmo. Não existe solução para o seu problema. Talvez você tenha um casamento que ainda não encontrou a solução perfeita para viver harmonicamente com o seu cônjuge, os filhos. Talvez isso já dure uma década e você já não consegue mais ter esperança, e a solução que vem sempre ao seu coração talvez seja o divórcio. Mas essa mulher é um exemplo para mim e para você, porque a Bíblia diz que ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Tudo, ela gastou todo o recurso procurando solução para o seu problema. Talvez você estou dando aula de família todas as segundas-feiras, e eu sempre digo, tem solução para cada problema, você só não conseguiu encontrar aquilo que resolve o seu problema. Você enfrenta dificuldades no relacionamento conjugal, mas nunca procurou um conselheiro. Nunca procurou comprar um livro que pode dar caminhos para você de como encontrar uma solução para o seu problema específico. Talvez você nunca tenha jejuado de maneira sistemática, perseverante, pela libertação sua ou do seu cônjuge, e vocês viverem um amor, um relacionamento diferente. Essa mulher gastou tudo que ela possuía. Ela esforçou-se ao máximo. Ela foi às últimas consequências. Gente, tem gente que nem sofre e a pessoa já está reclamando. Ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Gente, isso tudo pode ser superável. Basta que você comece a procurar solução em quem de fato pode. A Bíblia diz, irmãos, eleva os meus olhos para o monte, e de lá eu tenho certeza que virá o meu socorro. As pessoas querem olhar só para si, para os outros, para o dinheiro, para o cartão de crédito. Tem coisa que dinheiro não vai resolver. Tem coisa que amigos, deputados, senadores, governador, gente de influência não vai conseguir resolver o seu problema.
mas eu conheço um autor e criador da vida, esse pode todas as coisas. Essa mulher, ela gastou tudo que ela possuía, até que um dia ela resolveu ouvir falar de Jesus. E nessa época, irmãos, ter um fluxo de sangue não era como hoje em dia, que a pessoa vai trabalhar, que a pessoa tem toda a estrutura para ficar com as suas regras, com a sua menstruação em dia. Naquela época, uma pessoa que tinha um fluxo de sangue era considerada contaminada. E a pessoa que tocava nela sequer poderia estar em contato até o final do dia, para que pudesse ser purificada e ser reintegrada novamente à comunhão da sociedade. Então ela vivia um desconforto mais do que você pode imaginar. Não era apenas um desconforto pessoal, individual, também era um desconforto social. Ela não podia estar no meio de pessoas. Imagine o que é isso, você já padecer tanto de uma doença e não poder contar com a solidariedade, a ajuda dos outros. Mesmo quando ela era consultada, e eu penso que nessa época, ao consultar com o médico, a consulta dela já era mais cara do que o normal, porque o médico que a consultava também não poderia consultar ninguém mais depois dela até o final daquele dia. Imagine, irmãos, a situação dessa mulher. Eu me pergunto e te pergunto hoje, será que o nível de problema e de sofrimento que nós estamos atravessando pode pelo menos ser parecido com essa mulher? É pelo menos semelhante ao dela. Mas ela disse: eu continuei até hoje e eu tenho que continuar procurando resultado e solução para o meu problema. 12 anos ininterrupto, tentando uma solução. Não pare agora, porque talvez o próximo passo seja o da sua vitória. Segunda coisa, ela soube a hora de buscar ajuda além do óbvio. Foi além do natural. Gente, sabe o que eu me impressiono? As pessoas vivem um problema e conseguem encontrar solução só em coisas, em pessoas, não se voltam para Deus, não olham para cima, não buscam com intensidade. Nós vemos dezenas e dezenas de textos bíblicos que nos remetem a essa busca solidária pela presença poderosa do Senhor, essa busca sobrenatural de uma intervenção que pode acontecer hoje, quando eu estiver dormindo, quando eu acordar. Deus pode todas as coisas. Talvez você esteja sentindo um desconforto e está depositando todas as suas fichas no médico ou na ajuda daquela pessoa. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor. Tem coisa, irmãos, que de fato não existe solução humana, mas nós já vimos tanta manifestação de cura, tanto poder de Deus dispensado aos seus filhos, que nós temos o porquê continuar crendo nesse Deus maravilhoso e poderoso. Essa mulher resolveu ir além. Eu acho interessante que aqui está o X da questão. Ela gastou todas as suas fichas. Ela gastou tudo que ela possuía. Não havia mais possibilidade nenhuma. Que pena, irmãos, que o Senhor talvez seja a nossa última instância. Seu filho está com febre, vamos para o hospital. Pegou a carteirinha, a identidade, pega o carro, enquanto eu arrumo a malinha, e todos vamos ao hospital. Ou na nossa casa, quando alguém está doente, a primeira coisa é, ao invés, pega a carteirinha, pega o óleo distribuído na igreja. Eu vou ungir. Antes de sair de casa, Senhor, Tu és Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O Senhor não mudou. Tu és Deus que sara, Tu és Deus que liberta, Tu és Deus que salva, Tu és Deus que cura. Tu és Deus. Chega lá, impõe as mãos e declara a cura. Gente, nós podemos viver melhores dias do que nós temos vivido se colocarmos o Senhor, o sobrenatural, em primeiro lugar na nossa vida. Essa mulher perdeu tudo que ela possuía, para poder voltar os seus olhos para aquele que pode todas as coisas. Talvez você esqueceu ou não se lembrou de que existe um Deus que está dentro de mim, dentro de você, capaz de solucionar qualquer coisa que eu esteja vivendo. Talvez o que falta, não faltou mais essa mulher, porque naquele dia ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes. Agora você quer que o pastor vá à sua casa, você quer fazer um círculo de oração lá, você quer que as pessoas vão lá jejuar. Essa mulher, irmãos, ela estava sentindo dor, ela não tinha força. Mas ela saiu de casa mais uma vez, como os 12 anos anteriores, procurando encontrar alguém que solucionasse o seu problema. Uma coisa eu já descobri ao longo desses 52 anos de vida, e eu sei que não parece, mas eu descobri que nós vamos nos deparar em algum momento da nossa vida com situações que só Deus resolve, que dinheiro não resolve, que cartão de crédito Black, Infinity não resolve, só Deus resolve. Essa mulher despendeu tudo quanto ela tinha. Teve uma hora que ela teve que olhar para aquele que podia todas as coisas. E a terceira coisa que ela resolveu decidir, ela resolveu acreditar. Há um tempo atrás, eu tenho pensado no desafio da fé. Nós vivemos uma época, irmãos, onde um celular é capaz de fazer quase tudo. Ele te conecta. Antes de entrar aqui, eu estava vendo um pedacinho de um dos playoffs da NBA, de um time que eu gosto bastante, antes de entrar. O jogo estava acontecendo nos Estados Unidos e eu estava assistindo ao vivo. Você pode fazer pagamentos pelo seu smartphone, você pode receber ligações, você pode estar num outro país e fazer uma videoconferência com uma pessoa. Isso aproxima, isso encurta as distâncias, isso é maravilhoso. Mas o smartphone é incapaz de fazer você acreditar naquele que pode todas as coisas. O smartphone é incapaz de curar você, de libertar você, de trazer uma coisa nova à sua vida. Teve uma hora que essa mulher talvez teve que abdicar de tudo, porque enquanto ela tinha dinheiro, ela usou o dinheiro para poder procurar solução para o seu problema. Lembro quando o meu sogro estava já no final do seu tratamento, estava quase partindo. Nós estivemos em um dia de sua quimioterapia e tinha uma mulher tomando uma quimioterapia. Ela tinha juntado na época, eu acho que quase 500 mil reais, porque ela trabalhou em outro país, juntou o recurso e ela já tinha gasto quase todos os 500 mil no tratamento de câncer e não tinha sido curada. Talvez enquanto resta energia, enquanto você tem condição financeira, enquanto o seu trabalho banca o seu plano de saúde, você ainda não olhou para o autor e consumador da sua fé. Mas hoje eu quero desafiar você, que você não precisa chegar nesse limite extremo para poder recorrer àquele que pode todas as coisas. Você não precisa perder tudo, você não precisa perder família para descobrir que Deus poderia ter resgatado o seu marido através de uma decisão. Você não precisa perder seus filhos para drogas se você descobrir que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Você não precisa pensar em suicídio, porque o dono da vida, o autor da vida, é capaz de lançar esperança onde não existe esperança.
Você não precisa perder para descobrir que era só olhar para cima. Que era só fazer um movimento simples, ou ajoelhar, ou olhar para cima, ou simplesmente ter um coração sincero e terno diante dele. Essa mulher precisou perder tudo. Perder todo o recurso, perder todos os amigos, talvez tivesse até vendido a sua própria casa para continuar alimentando os médicos e a esperança de ser curada. Mas uma coisa, depois de ter vencido tudo, depois de ter passado por todas essas situações, ela resolveu fazer uma coisa que até então nunca havia feito. Ela resolveu exercer a sua confiança integral, completa, total em Deus. Gente, não é aquela coisa, eu creio, mas eu estou aqui. Eu creio, mas eu vou fazer uma ligação para o meu amigo. Não, irmãos, é fazer como Abraão, quando o Senhor disse a Abraão: ei, prova o seu amor, me prova que tu me amas, me entrega o teu único filho, a quem tu amas de verdade, porque você orou e jejuou por ele por décadas a fio. Me entrega aquilo que eu te dei um dia, me prova o seu amor. Sabe o que esse homem fez, irmãos? Ele aceita a responsabilidade, a ordem de Deus e vai até o lugar que Deus tinha declarado para ele. Ele sai por uma trajetória de fé. Naquela hora o Senhor fala: agora deita isso como se fosse um novilho e sacrifique esse menino para mim. Prova que você me ama. Irmãos, Deus é um Deus de provas claras. E Ele provou que me ama, e Ele provou que te ama, nos dando o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor. Ele declarou o seu amor, não como os jovens às vezes fazem para suas namoradas e namorados, dando um buquê, um anelzinho safado de prata de R$10, coloca no dedo da menina, agora é nosso compromisso, 10 conto. 10 pila custou um anelzinho que ele compra aqui no centro de Taguatinga. Não é mais um ramalhete, um buquê de flores, é uma flor que ele pegou aí no jardim da igreja. Agora nós temos um compromisso. Eu fico impressionado, irmãos, como nós valorizamos as coisas que nós precisamos. Talvez você ainda não sentiu a grande necessidade de poder olhar para o autor e consumador da sua fé. Não exerceu, não entendeu ainda que você precisa confiar 100% nesse Deus. Um dia Deus falou ao meu coração: a gente não tem todo o recurso ainda da construção da igreja. Se tivesse, irmãos, seria muito cômodo. Eu particularmente gostaria de ter todo o recurso já empenhado para aquilo. Dinheiro no caixa, vai fazendo, lindo, maravilhoso. Cada semana que você vai à obra da igreja, uma parede está diferente, está mais alta, aquela coisa vai ficando mais robusta e você vai vendo aquela edificação se tornando cada vez maior. Mas hoje nós não temos todo esse recurso. E Deus falou comigo: você precisa confiar na minha provisão todos os dias. Eu posso todas as coisas. E você tem que confiar que dia após dia eu sou Deus de provisão. Irmãos, nunca nós podemos, quando terminar aquela obra, e dizer: nós construímos. Nós temos que saber dar glória a Deus, porque Ele, mês após mês, provou o seu amor e a sua provisão. Mês após mês, isso está ficando claro para nós como a luz do dia. Essa mulher, ela saiu de casa naquele dia porque ela tinha ouvido falar em Jesus. Primeiro, ela não poderia estar no meio das pessoas. Sua primeira atitude de coragem: gente, tenha coragem para poder vencer o seu status quo. Se mova, saia do seu lugar.
Comece a fazer alguma coisa. Tome uma decisão. Os maiores empreendedores dos Estados Unidos têm um programa chamado Shark Tank. E eles dizem, a pior coisa que o empreendedor pode fazer é ter que tomar a decisão e não tomá-la. Tome, mesmo que ela for errada, mas tome a decisão. Talvez o que você precisa fazer hoje é tomar uma decisão, sair daqui e dizer, a partir de hoje, isso não vai ficar mais da mesma maneira. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso. Esse casamento não pode mais continuar assim. O relacionamento com os meus filhos não vai se tornar ad eterno com um problema. Eu preciso tomar uma atitude. Essa mulher, irmãos, resolveu sair de casa, mesmo sabendo que ela não era bem-vinda no meio daquela multidão. Mas ela foi. Talvez fosse a sua única e última oportunidade. E sabe o que Deus está me dizendo aqui? Que para alguns é a última oportunidade. A última oportunidade de fazer alguma coisa, de tentar algo novo, inusitado, diferente, para tentar viver uma libertação plena e poderosa. Essa mulher, ela inovou na maneira de receber um milagre. Ela disse no seu coração, porque ela não tinha gente para compartilhar a sua atitude de fé. É tão bom, irmãos, quando nós temos um companheiro, uma companheira e dizer, eu estou pensando em fazer isso para Deus. E essa outra pessoa diz, faça, eu te ajudo. Mas ela não tinha com quem compartilhar. Ela disse no seu próprio coração, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Ninguém tinha feito isso até então. Irmãos, a fé, ela cria situações que você nunca imaginou fazer. Zaqueu, ele queria ver Jesus passar naquele dia. Sabe o que Zaqueu fez? Ele subiu em uma árvore. Ninguém tinha subido numa árvore até então. A fé, ela desperta, ela aguça os nossos sentidos. Aguçou os sentidos dessa mulher. Ninguém tinha tocado e sido curado até então. Terceiro, essa mulher disse, se eu fizer isso, eu serei curada. Gente, e o toque dela foi diferente da multidão. Talvez nós tenhamos uma multidão hoje aqui, mas 1, 2, 10, 50, 100, não sei, vai levar algo diferente para casa, por causa da atitude do seu coração. A Bíblia diz que seguia uma multidão ao lado de Jesus. Mas a Bíblia diz, vem cá meu filho, que Jesus estava sendo apertado, amontoado pela multidão, e talvez ela tivesse que romper com todos os seus limites e dificuldade para poder tocar na orla de Jesus. Quando ela vence a multidão, toca na orla de Jesus, algo acontece nela e em Jesus. Olha que coisa linda, algo acontece nela e em Jesus. Pode sentar, meu filho. Jesus para a sua caminhada com toda a multidão. Imagine uma pessoa, irmãos, andando com a multidão, resolve parar a multidão. Imagine o que acontece no meio da multidão. Ele parou e perguntou aos seus discípulos, quem me tocou? Olha que pergunta ilógica. Se você está sendo aglomerado, acompanhado por uma multidão, quem me tocou? É como se eu estivesse andando. Essa fila aqui, fica em pé aqui, por favor. Metade dessa fila aqui, fica em pé. Essa fila aqui, irmãos, preciso desenhar? Essa fila pode ficar em pé aqui, gente. Eu vou desenhar aqui. Agora, junta todo mundo aí. Agora imagine eu tendo que atravessar aqui, no meio de todo mundo. Me dá uma ajudinha também, né? Aí eu tendo que passar aqui. Aí eu estou passando, estou tocando em todo mundo, estou passando. Meu irmão, fica em pé para me ajudar aí. Obrigado. Estou passando, estou tocando em todo mundo.
eu chego no final e descubro: ei, alguém me tocou. Você fala, pastor, cheirou cola. Olha, a multidão está apertando, olha o tamanho desse corredor. E eu pergunto no final: alguém me tocou? Você falou, meu irmão, esse pastor não está bem não. Além dele estar gripado, ele está com um problema. Pergunta, quem me tocou? Pode sentar, meu Deus. Gente, quando a gente é diretor, a gente manda ficar em pé e a gente manda sentar. Os figurantes só podem sentar quando o diretor... Me ajuda. Onde é que eu estava? Pensei que estava nos figurantes. Quem me tocou? Gente, a gente está no meio de uma igreja. Uma multidão seguia Jesus por conhecer Jesus, saber quem era Jesus, o que ele fazia. Porém, uma única pessoa tocou nele de maneira completamente diferente. Extraiu dele virtude. Queria alguma coisa que talvez a multidão não quisesse. Queria ver o espetáculo, queria ver milagre na vida dos outros, queria escutar uma boa palavra. Mas essa mulher tinha um objetivo: se eu tocar, eu vou ficar curada. E ela toca em Jesus, e Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos, os abençoados, mestre, a multidão te aperta, te comprime, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Isso mostra, irmãos, que existe algo dentro de mim que é capaz de extrair algo dentro de Deus que só eu posso ativar. Só eu posso ativar. Eu não dependo dos outros, eu não dependo do congresso, eu posso tocar. Essa mulher tocou, e quando ela tocou, instantaneamente ela ficou curada. Irmãos, talvez essa mulher pensou que tinha feito algo que não poderia se fazer, porque Jesus para e pergunta: quem me tocou? E a Bíblia diz que ela, côncia e trêmula do que nela operara, ela então se declara: sou eu. E no início dessa passagem, a Bíblia trata essa mulher simplesmente como uma certa mulher, como alguém sem endereço fixo, como alguém não conhecida por ninguém, como alguém sem amigos. Uma certa mulher chegou no meio da multidão e extraiu algo diferente de Jesus. Mas depois desse toque, depois desse encontro, tudo de fato é diferente. Irmão, depois que nós nos encontramos com Jesus, tudo é diferente. Tudo passa a ser uma nova história, uma história onde existe esperança, onde existe poder, onde existe intervenção, onde existe transformação. Essa certa mulher, agora ela recebe um novo título, uma nova denominação. Quando ela se declara: fui eu que toquei no Senhor, fui eu que fui curada, Jesus olha para ela e diz: filha. Uma certa mulher agora vira filha de Deus. Agora ela é herdeira do reino de Deus. Uma certa mulher agora é chamada de filha de Deus. Alguém próxima, alguém íntima, alguém que faz parte. Filha, a tua fé, o seu esforço, a sua dedicação, a sua esperança está sendo agora valorizada. Vai e não peques mais. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Não está falando que foi Jesus, falou: a sua fé fez isso, a sua fé te trouxe até aqui, a sua fé transformou você, a sua fé curou você. A sua decisão de se aproximar de mim fez tudo isso por você. Talvez o que você precisa, depois de todos esses anos, vivendo o mesmo quadro, a mesma situação, o mesmo problema, é tentar a última vez
exercer uma fé plena, integral, simples, genuína, diante desse Deus que pode todas as coisas. Que coisa linda, irmãos, é saber, Deus tem o que eu preciso. Essa mulher deve ter ouvido muitas histórias de Jesus, e nesse dia ela inovou: se eu tocar. Eu gostaria de encerrar, eu já contei isso aqui, de uma senhora da igreja, na hora do louvor, me procurou, estava sentado ali, e disse: pastor, eu posso te dar um abraço? Eu achei estranho, na hora do louvor e tudo, falei: claro, senhora já. E ela me deu um abraço, e depois do abraço, ela disse: pastor, fui curada agora. Eu estava com uma enxaqueca que não estava suportando, minha cabeça estava latejando. Depois desse abraço eu fui curado instantaneamente. Falei: que bênção. Eu estava no meu lugar e Deus disse para mim: sai do seu lugar. Agora, irmão, foi experiência dela, como dessa mulher do fluxo de sangue. Não pensa, eu vou dar um abraço agora e vou ser curado e vou isso. Foi a experiência dela como uma mulher do fluxo de sangue. Ela inovou. Deus falou com ela: vai lá, dê um abraço no meu filho e você vai ser curada. Ela saiu do lugar dela, me deu um abraço e foi curada. O que você tem que fazer hoje? Talvez que você não fez ainda, está cheio de reserva, cheio de medo, cheio de preconceito. E você precisa hoje se levantar da sua situação e continuar tentando, sabendo que hoje pode ser o seu grande dia, como foi o dessa mulher, depois de 12 anos ininterrupto. Feche os seus olhos. Essa mulher resolveu sair da cadeira dela e me dar um abraço. E ela foi instantaneamente curada. Talvez em equivalência fosse a mesma coisa, porque foi um milagre. O milagre não tem maior e menor, é um milagre, é uma intervenção sobrenatural de Deus. E é o que Ele pode fazer hoje na sua vida e na minha vida. Hoje pode ser o dia do meu milagre, a hora de Deus resolver intervir. Observem que Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Como você fez toda essa caminhada, você fez todo esse esforço, e eu só estou contemplando o seu esforço. Eu quero muito que você entenda que a sua fé, ela pode desabrochar um milagre do coração de Deus para a sua vida instantaneamente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você faremos menção do nome do Senhor. A glória dEle, a honra é dEle, tudo é para Ele. Nós vamos mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele continua operando milagres e maravilhas. Talvez você esteja cansado, enfadado dessa longa caminhada, dessa trajetória dura, dessa terra árida, desse sofrimento sem fim. Mas hoje ele pode chegar ao fim. Hoje você pode resolver se levantar diante desse Deus poderoso, que não faz acepção de pessoas. Não importa quem é você e o que você tenha feito, esse Deus é poderoso para alcançar a sua vida.